Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, cuidados pelo Senhor, na graça e na paz. Como é bom tê-los novamente para mais este culto, essa transmissão online, para aqueles que não estão podendo se reunir presencialmente. Ainda mais agora que houve um certo agravamento na pandemia, houve uma mudança até mesmo da faixa, a qual nós estávamos inseridos, e é totalmente justificável a ausência de muitos no templo. É um período em que precisamos nos resguardar, cuidar dos nossos, então é totalmente compreensível. E ainda bem, graças a Deus, que Deus nos deu essa ferramenta, a internet, de podermos estarmos juntos, próximos, transmitindo este culto, para que você seja edificado e abençoado pelo Senhor. Então, sejam todos muito bem-vindos a esta mais nova transmissão nossa. Que Deus abençoe ricamente a sua casa, a sua família, e eu espero que cada vez mais possamos estar usufruindo daquilo que Deus tem nos dado como canais para estarmos próximos em meio a essa realidade tão difícil. Vamos orar? Vamos nos colocar na presença de Deus, neste momento, iniciando este culto. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais este momento, este tempo em que podemos passar juntos, além do presencial, utilizando as ferramentas que o Senhor tem nos dado para um momento tão delicado como este que nós estamos vivendo. Eu te louvo, Deus, por cada um desses canais. Eu te louvo, Deus, por cada uma dessas vidas que estão passando pelas nossas vidas como igreja, Deus, que estamos podendo alcançar, nós estamos podendo abençoar através desta rede, desse sinal, dessa tecnologia que o Senhor nos deu, Pai. Louvado seja o teu nome, que o Senhor esteja a ministrar em cada coração que estará acompanhando esse culto, a Deus, desde o louvor, como também durante a palavra, Deus, que o teu Espírito possa ter liberdade nos nossos corações para ministrar em nossas vidas, ó Pai. Fica conosco, age de modo muito especial. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus assim continue a nos abençoar nessa transmissão. Vamos cantar? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo.
Em Gênesis capítulo 6, versículo 9, nós encontramos a seguinte informação. Essas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração. E ele andava com Deus. Vamos orar? Amado Deus, quero te pedir que a tua palavra encontre os nossos corações nesse momento, nesse instante onde estamos refletindo a Deus a respeito do que o Senhor quer tratar com cada um de nós. Que o teu Espírito e somente Ele possa ministrar em nossas vidas, que sejamos moldados, transformados pelo poder da tua palavra. Toma nossas vidas no teu altar. Toma cada um daqueles que estão nos acompanhando por esses canais a qual nós estamos inseridos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos nesse texto que Noé era um homem justo e bom. Mas o detalhe que eu gostaria de frisar, destacar com vocês, é quando o autor de Gênesis diz o seguinte: ele andava com Deus. Você tem andado com Deus? Você já andou com Deus? Se você não tem andado ou já andou com Ele, quero desafiá-lo, de fato, a andar com Deus. Esse texto ele nos mostra um contexto bem delicado na terra. O versículo 11, ele nos mostra e nos diz o seguinte: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Nesta realidade, Deus viu em Noé a sua bondade e a sua justiça. E isso como fruto de uma caminhada com Ele. Não estamos distante de um contexto assim. Entretanto, a sua justiça e a bondade que você tem tido, eu pergunto, tem sido proveniente de sua caminhada com Deus? É uma boa reflexão a se fazer no momento que nós estamos vivendo na atualidade. Entendendo a gravidade da corrupção que existe na humanidade hoje. Eu quero compartilhar com vocês alguns pontos do que implica em nossa caminhada com Deus. Aquilo que resulta de nossa intimidade com o Senhor, nos conduzindo pelos caminhos certos. Quem sabe ao mostrar este resultado, aquilo que acontece, você não sinta inspirado e encorajado a fortalecer o seu relacionamento com o Criador? Vamos pensar? A primeira coisa que eu posso abordar sobre esse texto, sobre a história de Noé, no que resulta esta caminhada com Deus, ela é o seguinte: ela resulta em seguir a sua direção. Seguir a direção de Deus. Caminhar com Deus nos leva a ouvir o seu norte e a seguir aquilo que é a sua direção. Na história de Noé, nós vemos que Deus iria mandar um dilúvio à terra. Todos vocês já devem conhecer de cor salteado essa história. E para se salvar e salvar alguns seres vivos, seria fundamental a Noé ele seguir à risca as coordenadas do Criador. Noé iria ter que construir milimetricamente uma arca perfeita para suportar as tempestades que viriam em meio ao dilúvio e caber todos os seres que seriam preservados. É fundamental pautar as nossas construções sob a direção do Senhor. Quem caminha com Deus segue a sua voz. Eu pergunto a você, você tem seguido a voz do Senhor? Se você caminha com Deus, você deve seguir a sua voz. Israel no Egito, tanto no período que estava lá, pré-saindo do Egito,
mas também, principalmente na sua saída, ele precisou sair seguindo a voz e a orientação do Senhor. Porque Deus tinha tudo preparado na caminhada que eles teriam pela frente. Em meio ao deserto, Deus tinha preparado cada detalhe, cada momento. Eu confesso a vocês, Deus tem preparado para cada um de nós a mesma coisa. Ele tem preparado cada detalhe, cada momento, para que venhamos a segui-lo, né, nessa jornada. O segundo ponto e observação que poderíamos falar sobre o caminhar com Deus, quem caminha com Ele, conhece e reconhece bem quem Ele é, aonde Ele está, a sua voz. Sim, não basta apenas seguir a sua coordenada, uma direção. Você precisa também conhecer e reconhecer Ele durante a sua caminhada. Noé tinha essa intimidade com Deus, né, uma intimidade intacta com Ele, tanto que não titubeou em fazer a arca. Foi isso que aconteceu. Quando Deus falou, ele simplesmente, né, se colocou a fazer a arca exatamente como Deus estava querendo. Ele seguiu a orientação, crendo no cuidado do Senhor. Às vezes nós caminhamos em nossa jornada precisando exatamente conhecer e reconhecer a voz de Deus em nossas vidas. Os momentos conflituosos, às vezes passam, né, despercebidos aquilo que seria a orientação específica e aquilo que seria a presença de Deus em nossa jornada. É exatamente nesses momentos que nós precisamos parar aquilo que nós estamos fazendo em meio a esse conflito e a refletir até que ponto, até que profundidade conhecemos e reconhecemos o Senhor. No Evangelho de Lucas, nós encontramos a história, um momento na vida de 2 discípulos que Jesus estava lado a lado com eles. E detalhe, eles não perceberam. É a história dos discípulos chamados discípulos de Emaús. Está lá em Lucas, capítulo 24. Nessa história, Jesus conversava com esses 2 discípulos, eles apresentavam a Jesus as suas lamentações diante da realidade que estava cercando, que eles estavam vivendo, né, aquilo que eles haviam sido noticiados, né, naquele momento. E eles não reconheceram a presença de Jesus lado a lado com eles. Só ao final, exatamente ao final, que tudo se encaixou e eles entenderam que estavam com Jesus. Eles estavam falando de Jesus e eles estavam com Jesus. Queridos, caminhem com Jesus ao ponto que vocês não percam a oportunidade de reconhecer a sua voz, de saber que Ele está ao seu lado em sua jornada, na sua jornada. Ouça Ele em tudo, reconheça a sua voz. No livro do profeta Osés, nós encontramos a seguinte apresentação do Senhor por meio desse livro. Então conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. E Ele nos virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. A terceira observação sobre a caminhada com Deus, o que a caminhada nos mostra, o que nós aprendemos com Noé, com aquilo que Noé significou, né, a sua história. A caminhada com Deus nos traz segurança em tempos de adversidade. É isso que a caminhada com Deus nos traz. O que trouxe segurança a Noé e a sua família naquele período de calamidade que iria exterminar parte de uma população,
foi exatamente a certeza da presença divina com eles naquele barco. Naquela arca, quem fechou a porta de entrada e protegeu a arca nos dias de dilúvio foi o próprio Senhor. É isso que nós vemos nos versos mais adiante, né, quando, né, é registrado exatamente isso. No capítulo adiante, 7, versículo 16, nos mostra isso, por exemplo. Os que entraram eram de toda criatura, macho e fêmea, como Deus lhe havia ordenado. E olha só, então o Senhor o fechou dentro. Queridos, o Senhor traz segurança nos dias da adversidade. Como cristãos, nós conhecemos muito bem o Salmo, né, o Salmo de número 23. Entretanto, apesar de conhecer exatamente esse Salmo, muitas vezes temos dificuldades em refletir e meditar naquilo que ele nos diz. Ficamos muitas vezes apenas com o início, com o versículo 1 do Salmo 23, quando diz: o Senhor é o meu pastor. E aí o Salmo 23, por completo, né, fica para esquecimento. Mas esse Salmo ele é de uma preciosidade muito grande. Ele tem um valor inestimável no seu conteúdo e no seu alimento para nossas vidas. O Salmo 23, o versículo, né, 4, né, principalmente o 4, ele diz o seguinte: ainda quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. É isso que o Salmo, no versículo 4 do Salmo 23, está registrado. A presença de Deus em sua caminhada traz tranquilidade em meio à adversidade. Exatamente isso. Eu não sei se você já sentiu isso. Eu não sei se você tem sentido isso nos dias que nos cercam. Mas eu quero desafiá-lo a caminhar com o Senhor, a desfrutar de uma caminhada autêntica com Ele, desfrutando exatamente daquilo que o Salmo nos registra. A vara e o cajado dele nos tranquilizam. Um texto que eu gosto muito do Novo Testamento diz o seguinte: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha só que interessante. No amor não há medo. Então, se nós estamos envolvidos por este amor, nós estamos com Deus, o Deus que é o Deus de amor. Lançamos fora todo mundo. Sejamos cheios dessa presença, meus queridos. Sejamos cheios da presença do amor de Deus. Que caminhemos cada vez mais na presença dele. Que venhamos a poder desfrutar mais dos seus cuidados. Que é isso que ele deseja fazer em nossas vidas, nos tranquilizar, dar consciência do seu cuidado, da sua proteção. Quem caminha com ele desfruta disso. A quarta observação que poderíamos fazer sobre no que resulta a caminhada com Deus, sobre outros aspectos diretos relativos a essa caminhada, eu diria o seguinte: algumas vezes você poderá achar que está ficando louco. Sim. Tanto você achar, quanto os outros pensarem isso ao seu respeito. Viver o Evangelho e viver pela fé soará muitas vezes para o mundo como loucura. Paulo compreendeu bem isso quando registrou em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos.
Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então, não espere compreensão dos outros a respeito de vossa fé, da sua fé. Tenha intimidade com Deus ao ponto de que você tenha as suas convicções de fé. Imagine o contexto de Noé. Pense a respeito disso. Ele estava construindo uma arca enorme com o pretexto de salvar a vida dele, salvar a si mesmo, salvar a vida dos seus, a sua casa, a sua família, e salvar também as espécies representadas por cada casal de animal. Provavelmente ele foi taxado, foi chamado como louco na sua geração e na sua época. E possivelmente também ele poderia, assim pensar a respeito de si mesmo. Já que humanamente falando, estamos falando de uma situação no mínimo esquisita. Construir uma grande arca para caber todas as espécies vivas na Terra. Esperar um dilúvio que viesse a exterminar toda a humanidade, isso humanamente falando, soa como esquisito. Entretanto, aquilo que parecia loucura foi manifestação de poder de Deus. A fé aos olhos humanos é algo irracional. Como diz o autor em capítulo 11 de Hebreus, eu faço questão de ler para vocês, no versículo 1, ele diz: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. É fácil viver pela fé? É fácil acreditar em algo que não se vê, não é visível aos nossos olhos humanos? Apesar desta constatação de não ser fácil, de entendermos que não é fácil, a caminhada com Deus nos fortalece exatamente a viver pela fé. E mais do que isso, por meio da fé nós somos levados a alcançar a aprovação. No versículo 2 de Hebreus 11, nós vemos, por meio dela, da fé, os antigos, aqueles que estão registrados em todo o capítulo 11, e esses alcançaram a aprovação. E no versículo 6, nós vemos também o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Com a fé, ela nos conduz a uma aprovação diante do Criador. Nós não podemos negligenciar de desfrutar dela nessa caminhada, de permitirmos na caminhada com Deus, sermos moldados, sermos preparados para viver na fé. Meu querido, seja integrante deste navio, dessa barca, de pessoas, humanamente falando, loucas, que vivem pela fé, pela direção do Senhor, fazendo e cumprindo toda a vontade dEle. Porque é para Ele que nós vivemos, é por Ele que nós vivemos. Lembre-se que aquilo que é loucura para os homens, quanto à fé, é manifestação de poder de Deus. Tenha fé. Tenha fé na sua caminhada com Jesus. Eu quero orar por você nesse dia, neste momento. Quero colocar a sua vida no altar do Senhor. Principalmente você que talvez não está caminhando com Deus, ou que um dia já caminhou com Deus e não está caminhando, nunca caminhou, não está caminhando agora. Quero orar por você, para que você se firme
nessa caminhada com Deus. Da mesma forma que Noé, assim, era firmado na caminhada dele com Deus. Não adianta ser um homem bom e justo se não caminhar com o Senhor. Então, esse é o meu desejo, é assim que eu quero colocar a sua vida em oração, para que você caminhe com o Senhor, aprenda a caminhar com o Senhor e a desfrutar exatamente desses frutos, desses resultados que Noé desfrutou ao caminhar com Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais este dia, por este momento de culto. Obrigado, Deus, porque podemos desfrutar da Tua presença, Deus. Obrigado, Deus, porque nós somos chamados pelo Teu Espírito a nos envolvermos com o Senhor, a estarmos íntimos do Senhor, a estarmos lado a lado, a caminhar com o Senhor para onde, né, o Senhor nos levar, Pai. E nós não queremos a nossa vontade, a nossa própria vontade. Nós queremos a vontade do Senhor para a nossa existência. Nós queremos te honrar, te glorificar, Pai. Esse é o nosso desejo. Por isso, Deus, nesse instante, neste momento, cada detalhe desse que nós podemos refletir, nessa breve reflexão. Nós poderíamos passar horas e horas ainda meditando outras coisas mais daquilo que a caminhada contigo resulta e frutifica em nossas vidas. Mas aquilo que nós pensamos neste momento, Pai, neste dia, isso venha se tornar vivo em nossos corações e possamos, em cada detalhe, ó Deus, desfrutar da Tua presença, do Teu norte, da Tua condução, reconhecendo e conhecendo intimamente e profundamente o Senhor, Pai. Desfrutando da Tua proteção, o Teu cuidado, o Teu cajado que nos tranquiliza, ó Deus, em meio às adversidades. E podendo, ó Deus, ao final de tudo, exatamente, desfrutar do poder do Senhor, Pai, para a nossa existência, manifestando fé. Porque nós queremos viver pela fé, lado a lado contigo, Deus. Fica conosco, fica com o teu povo, fica com aqueles que estão acompanhando essa mensagem, Deus. Cada um diante da sua realidade e da sua adversidade que tem enfrentado, Deus. Fica com eles, ó Deus. Manifesta-se pessoalmente a cada um deles. Que eles, ó Deus, estejam firmes no caminho contigo. É esse o nosso desejo, essa é a nossa oração nesse momento, Deus, de culto. Fica conosco. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe, meu querido, minha querida. Que você tenha uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. Que Ele se faça cada vez mais presente na sua jornada. Amém? E antes de nos despedirmos, dá um joinha aí, curte, né, nossa transmissão, compartilhe essa mensagem com aquelas pessoas que você poderia compartilhar. Ajude, leve a mensagem de Cristo a pessoas que nem imaginamos que poderiam estar recebendo aquilo que Deus quer falar aos seus corações. É assim que nós nos despedimos nesse momento. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana a cada um de vocês.